Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagens do INPA. Na aula de hoje, nós vamos continuar essa sequência de modelos matemáticos para a imagem e nós vamos chegar no final dessa sequência falando de wavelets, que são os modelos ideais para você trabalhar com imagens representados por funções. E a gente vai hoje continuar o que a gente viu na terça-feira e partir de wavelets contínuas e discretizar as wavelets, e a gente vai ver que as wavelets vão dar uma representação numa base que cobre todo o espaço de funções de quadrado integrável e, portanto, os modelos para imagem que são representados por funções imagem, né? Como a gente viu no começo do curso. Eu recomendo que vocês, principalmente para essa aula, mas para as aulas dessa semana, leiam esses capítulos 4, 5, 6 e 7 do meu livro From Fourier Analysis to Wavelets, para ver os detalhes do que a gente vai discutir aqui. Então, agora eu vou passar para a apresentação da aula em si. Como eu falei, a aula de hoje é sobre wavelets discretas. A gente vai discretizar as wavelets contínuas que a gente apresentou no final da aula passada. Então, essencialmente, o que eu vou fazer é falar da teoria de análise de multirresolução, e isso é a grande contribuição teórica do Stefan Mallat, que colocou todas as bases de processamento de sinais com wavelets, e, em particular, o uso de wavelets para imagens. E vou falar também da transformada rápida de wavelets, que é mais rápida, inclusive, do que a transformada rápida de Fourier. A gente tem a FFT, que é a Fast Fourier Transform, e a FWT, que é a Fast Wavelet Transform. E a gente vai ver que ela é mais eficiente e mais efetiva. E eu vou terminar a aula discutindo pirâmides de imagem e representação laplaciana, porque, de uma certa maneira, são esses elementos que vão estar embutidos numa rede neural de convolução. Então, a gente vai fazer uma conexão inicial aqui entre wavelets e pirâmides de imagem, depois vai fazer a conexão entre pirâmides de imagem, representação laplaciana e redes neurais profundas. Então, começando com análise de multirresolução, como eu falei, é a teoria que está por trás das wavelets discretas, né? E, na realidade, a gente vai ver que, no final da aula passada, quando a gente pensou assim, poxa, qual é o melhor operador de tempo-frequência, né? E como construir esse operador, né? E eu falei, olha, o operador é uma wavelet, o wavelet tem que obedecer essa condição de admissibilidade, expliquei por quê, né? Para a gente ter uma transformação que fosse bem comportada e pudesse ser invertível. E a gente mostrou as propriedades da wavelet contínua, né? Mas não tinha nenhuma receita para você construir wavelet, né? Então, historicamente, os matemáticos foram descobrindo, né, funções que preenchiam aquele requisito do critério de admissibilidade, né? Eu dei um exemplo, que era um exemplo bastante intuitivo, que era pegar a função gaussiana e pegar a segunda derivada da função gaussiana, e nós teríamos uma função que tinha todas as características que preenchiam a condição de admissibilidade, né? O que a gente vai ver aqui é que a análise de multirresolução ela dá uma
maneira baseada em princípios matemáticos, em tudo que a gente viu, ligando espaços de escala, espaços de detalhe e as condições desse operador de tempo-frequência, ela dá uma metodologia para você construir o wavelet de uma maneira sistemática, né? E não só isso, ela coloca as bases de todo o mecanismo, né, de discretização, de representação e de computação. Então, do ponto de vista prático, essa aula, diria assim, é uma das aulas mais importantes do curso, porque ela vai ligar toda a teoria com a prática e apontando para depois a gente colocar esses elementos todos como parte de uma rede neural de convolução, né? Então, o que eu vou fazer aqui na aula de hoje? Eu vou começar exatamente falando de espaço de escala, porque é a partir daí que a gente vai criar análise de multirresolução, né? E eu não explicitei isso até agora, desde o começo da aula, mas quando eu falei na aula passada que a gente pegava a função gaussiana e pegava a segunda derivada da função gaussiana, né, a função gaussiana, ela tipicamente é uma função de escala e é geradora de espaço de escala, né? Então, a gente vai discutir aqui espaço de escala. A partir dos espaços de escala, a gente vai discutir a análise de multirresolução, toda a teoria que está por trás da construção de wavelets, que é a grande contribuição do Stefan Mallat, e a gente vai entrar já na parte técnica, computacional da matemática, de você implementar isso. Então, a gente vai começar com as equações de dilatação, que tem a ver com aqueles operadores de dilatação que a gente viu na aula passada, e daí a gente vai, a partir daí, construir todos os operadores que são necessários para trabalhar com wavelets discretos e com análise de multirresolução. Isso vai levar à transformada rápida de wavelets, e a segunda parte da aula eu vou interpretar todas essas construções e essa teoria do ponto de vista de processamento de sinais. Então, a gente vai imaginar as wavelets como implementando filtros que vão exatamente fazer essa decomposição em frequência, mas localizada no tempo ou no espaço. Então, a gente vai ver que, na verdade, um par, né, de função de escala, função wavelet, ela vai representar um banco de filtros em dois canais, que vai separar a informação, né, em duas bandas de frequência. E aí a gente vai ver também como fazer isso de uma maneira mais numérica, né, usando álgebra linear. Então, a gente vai ver que toda essa computação ela pode ser implementada de uma maneira muito simples e efetiva, usando operações de álgebra linear, de matrizes. Então, programas, por exemplo, como o MATLAB, são ideais para você trabalhar com wavelets. E, não à toa, né, as redes neurais, elas são dadas por tensores, né, e operações com matrizes, né? Então, isso vai entrar de uma maneira muito natural. E aí eu vou terminar com exemplos intuitivos e só um disclaimer aqui, quer dizer, toda essa parte inicial aqui, né, eu vou falar, né, de wavelets de dimensão 1, né? E aí eu vou terminar a aula mostrando como a gente estende tudo isso que a gente falou de dimensão 1 para a dimensão 2, e aí a gente vai, na verdade, mostrar como usar o wavelet para representar imagens e ser um modelo de preferência para imagens, tá ok? Então, esse é o plano da aula de hoje. Queria começar falando de escala e repetir um pouco o que eu falei na aula passada, que escala, na verdade, é fundamental, porque é um conceito muito natural, né? Tanto em relação ao universo físico, dentro daquele arcabouço teórico,
né, dos paradigmas dos 4 universos, né? Então, a escala é um conceito que entra naturalmente no universo físico, porque no universo físico nós temos fenômenos e dados que a gente quer quantificar, quer medir, né, e eventualmente quer sensoriar, né, e esses fenômenos eles acontecem em escalas diferentes, né? Então é importante levar em conta qual é a escala do fenômeno, né, e um fenômeno em si ele pode na verdade ter diversas escalas no seu comportamento, né? Então isso já parte do próprio fenômeno que a gente está querendo modelar, né? E ao mesmo tempo está muito ligado com percepção, e isso é uma questão importante para fazer processamento de sinais, principalmente processamento de sinais que são decodificados pelo ser humano, né, pelos sentidos do ser humano, como a visão, a audição, né? Então, a nossa percepção, ela foca, né, em diversas características de um sinal, né, no caso de uma imagem, olhando coisas em escalas diferentes, né? Você pode olhar uma coisa num detalhe, você pode olhar uma coisa no plano geral, né? E você tem características, né, que pertencem a essas escalas. Então, você ligar o fenômeno físico com a percepção humana, né, são coisas fundamentais onde a escala está por trás disso, né? E aí, se a gente passa, né, do físico para o modelo matemático, que é o que a gente está discutindo aqui, para uma representação, que é o que a gente vai falar nessa aula, e chega na implementação, nas implementações a gente tem aplicações que vão lidar exatamente com o processamento na escala correta, né? Para medir, você vai ter uma régua que tem as unidades do que você está trabalhando. Por exemplo, se você está projetando um apartamento, né, as unidades que você vai usar são provavelmente em metros, né? Se você está trabalhando com um objeto, talvez você use como unidade centímetros, né? E assim por diante, né? Então, isso vai entrar nas aplicações e está ligado com a escala. E quando você junta essas coisas, a computação vai sair naturalmente dentro de todos esses conceitos e de uma maneira bastante eficiente, como a gente vai ver aqui. Então, se a gente vai falar de escala, né, matematicamente a gente vai modelar a escala através de espaços de escala, que é uma coisa que a gente já falou na aula passada. E agora aqui eu já vou colocar o espaço de escala como uma representação, né? Então, a gente vai supor aqui que você tem um espaço de escala VS. Então, você tem que imaginar que esse espaço de escala é um espaço de aproximação, ou seja, é um subespaço do L2 de R, né? E esse subespaço ele é gerado, né, pelos transladados de uma função φ de S aqui, né, que vai gerar esse subespaço, né? Então, o φ de S é uma função φ, onde a gente, que é uma função de escala, que a gente aplica aquele operador de dilatação para colocar essa função na escala correta, e ela vai gerar a base de um espaço de aproximação, né? E essa base ela vai ser dada pelo conjunto dos transladados dessa função, né, nessa escala. Então, aqui a gente consegue, com essa formulação, gerar qualquer espaço de escala em qualquer escala, né? Só mudando aqui o S, né, e colocando um K adequado aqui nos transladados, né? Então, com isso que a gente vai trabalhar, e nota que aqui a gente já tem uma representação, porque a gente tem um subespaço que tem uma base e é muito bem definido. Então, como a gente vai representar uma função nesse espaço de aproximação VS, né? Essencialmente, o que a gente discutiu na aula passada, né? Você tem uma base, né? Essa base é uma base ortogonal, né? Então, você vai fazer a projeção ortogonal da função
na base. E o operador de representação, essencialmente, ele é dado, né, pelo produto interno, né, da função com os elementos da base. Você pode ver também como se fosse uma convolução, no sentido de filtragem, e ele vai gerar a representação, que é essa sequência discreta, né, CSK, que são os coeficientes associados a cada elemento da base, né? E a reconstrução, ela vai ser feita por uma combinação linear dos elementos da base, usando esses coeficientes da representação, da sequência de representação. E nota que aí, assim, a gente tem uma representação discreta, mas a gente está representando uma função contínua, né? Só que numa certa escala. Então, a coisa importante aqui é exatamente ligar essa questão da escala e de um espaço de aproximação onde a gente tem funções contínuas com a representação discreta e associar a escala com a resolução, né? Então, essencialmente, a gente viu na aula passada essa questão de amostragem, reconstrução, vários tipos de amostragem, viu a função de Haar, né? Essencialmente, né, nós temos para a computação, né, a representação, que são o resultado de você projetar a função em cada elemento da base, e nisso a gente tem elementos discretos, né, que o elemento da base escalado por aquela amostra, né, que é um dos componentes da representação, vai dizer o que acontece, né, com aquela função, né, num certo ponto do domínio, né? Então, a gente vê que aí a gente tem aquela propriedade de localização, né, dentro de uma certa escala, e com isso a gente consegue inferir uma série de coisas, né, fazendo computação. Por outro lado, né, quer dizer, a gente pode ver a resolução olhando para o domínio, né, como sendo o número de amostras por unidade de escala. Então, para decidir qual é a escala correta, a gente vai saber qual é o fenômeno e ver quantas amostras a gente precisa por unidade de escala, né? E a gente viu, por exemplo, né, quando a gente falou da base de Shannon, né, que você precisa, para atender aquele o limite de Nyquist, né, você ter uma certa taxa de amostragem, né, baseado na quantidade de detalhes que você tem, né? Então, isso aqui, a resolução está dentro dessas coisas e vai se refletir na resolução de uma imagem digital, no nosso caso, né? Só que, em geral, como a gente viu também quando falou, né, da base de Fourier, base de Shannon, né, e da base de Haar, né, base de escala, que, em geral, você não vai adaptar a escala para cada função. Então, você tem que ter uma maneira de poder representar a função e entender quais são as características dela em escalas diferentes, porque uma mesma imagem, uma mesma função, ela vai ter características diferentes em escalas diferentes. E isso vai levar exatamente a gente ter que trabalhar com multiresolução, não só com resolução. E a gente vai ver que isso vai ser a chave para uma computação eficiente, porque a gente pode começar a trabalhar numa escala mais grosseira para identificar características muito largas, né, e depois concentrar em escalas finas, né, nos pontos onde isso é necessário, onde tem mais detalhe. Então, a gente pode fazer um processamento adaptativo dos nossos dados de maneira eficiente. Então, para fazer isso de maneira matematicamente bem fundamentada, nós precisamos de uma teoria. E essa teoria é a teoria da análise de multiresolução, que, como eu falei, foi formulada pelo Stefan Malat. E a análise de multiresolução, ela é dada
por esses 5 axiomas aqui, tá? Que eu vou explicar. Essencialmente, o que ela diz? Na verdade, que a gente não pode trabalhar com um único espaço de escala. Na verdade, a gente tem que trabalhar com uma sequência de espaços de escala. Né? Na verdade, é uma sequência infinita aqui, mas é uma coisa numerável, né? Então, nós temos esse espaço de escala em escalas VJ, né? J aqui nos inteiros, né? E essa sequência ela tem as seguintes propriedades, né? Primeiro, ela é uma sequência encaixante, porque o espaço VJ ele está contido num espaço de escala mais fina, VJ menos 1. Então, é como se esses espaços fossem encaixando um dentro do outro, né? A segunda coisa é que, na realidade, essa discretização da escala, porque a gente viu que o parâmetro de escala S pode variar continuamente, mas aqui a gente está pegando a discretização da escala e está exatamente usando a discretização que a gente viu no final da aula passada, que é a escala diádica. Então, o nosso S vai ser um 2 elevado a J, né? E isso aí significa o seguinte, que a gente tem um espaço de escala central, que é o V0, né? Então, seria o 2 elevado a J aqui com J igual a 0, igual a 1. Né? Então, essa é a própria escala natural do fenômeno que você está tratando. E aí você tem escalas mais finas e escalas mais grosseiras, que é exatamente você gerar os outros espaços VJ, né, usando a escala diádica 2 elevado a J. Então, a relação entre um espaço e o outro, né, é dado pela escala diádica e é referenciada nesse espaço central natural V0, que tem a escala 1. Aí a gente tem essa condição, que é um axioma relacionado com a densidade, que aí na verdade, dentro daquilo que a gente falou de teoria de aproximação e completude e outras coisas, é que a gente diz o seguinte, que a união de todos esses espaços de escala, né, que são encaixantes, se a gente pegar a união e o fecho da união, isso aqui vai dar todo o L2 de R, que é o espaço de funções que a gente quer representar. Significa, em particular, que a gente tem uma escala tão fina quanto a gente queira para representar o L2 de R. Né? E também a gente tem, para completar esse critério de maximalidade, significa que a gente não está deixando nenhuma função, nenhum espaço, nenhum subespaço fora da análise de multiresolução, ou seja, a interseção de todos esses espaços ela é vazia. Né? E para a gente poder ter uma representação, né, a coisa mais importante é que esse último axioma diz que a gente tem uma base de escala. E o que é importante aqui é que essa base de escala é uma base desse espaço central V0, né, dado por uma função de escala, e os seus transladados. Né? Então, a gente está afirmando aqui que existe essa função e que essa função vai dar para a gente uma representação. Né? Notem que esses axiomas eles não são independentes, eles têm uma interdependência não trivial, e eu queria discutir agora na sequência essa interdependência. Então, se a gente pega, né, os axiomas 1 e 2, né, a gente vai chegar na chamada relação de duas escalas, que significa o seguinte, a gente está juntando, né, o fato da gente ter uma sequência encaixante, né, que os espaços encaixam um no outro, né, e esse encaixe ser dado por uma escala diádica, né, um escalamento diádico. Então, isso significa o seguinte, que se eu tenho uma função que pertence ao espaço de escala VJ, né, essa função também vai pertencer ao um espaço de escala mais fina, né, o VJ menos 1, né, porque a escala aqui ela consegue pegar essa escala grosseira de maneira fácil. Né? E, por outro lado, né, se eu tenho uma função, essa mesma função que está no espaço VJ, se eu escalar ela, né, de maneira diádica, ela vai chegar no espaço de escala mais fina. Quer dizer, essencialmente, eu vou estar assim, mudando os
detalhes para eles serem mais finos. Então, se eu tenho um detalhe aqui, eu mudei para ele ser mais fino, né? E esse detalhe mais fino, ele é representado nesse espaço de escala mais fino, tá? Então, isso aqui é a relação de escala dupla, né? Aí a gente tem exatamente o que eu falei da completude, né? Que se a gente pegar os axiomas 3 e 4, né? Isso, se a gente juntar os dois, vai chegar à conclusão que, obedecendo a esses axiomas, nós vamos ter a análise de multiresolução, né, cobrindo completamente o espaço de funções L2 de R. Por quê? Porque a gente pegou a interseção entre todos esses espaços encaixantes, a união de todos esses espaços encaixantes, e isso aqui, né, pode ser estendido, né, para pegar um espaço tão grande quanto possível, na medida que o J vai para menos infinito, né, e a união vai dar o L2 de R, porque não vai deixar nenhum espaço fora disso, né? Quer dizer, a interseção de todos esses espaços, como a gente pegou a união e a interseção, a união já cobre tudo em todas as escalas, né? E a interseção mostra que não fica nada de fora, né? Tecnicamente, a única função que vai ficar de fora aqui, como a gente está trabalhando com o L2 de R, seria a função constante, né? Está representada aqui, mas que não está no L2 de R. E aí, continuando, né? Se a gente pega os axiomas 5 e o 2, a gente vai chegar na coisa mais importante em termos computacionais e de representação, que é a base de multiresolução, né? Então, isso aí diz o seguinte, que a gente tem uma única função, φ, né, que vai dar uma família de bases, né, que vai representar toda a análise de multiresolução. E essa família, né, ela vai ser dada por translações e dilatações dessa única função, né? Então, como a gente viu, né, se a gente pega uma determinada dilatação, né, e faz os transladados da função dilatada, né, nessa escala, a gente vai ter a base de um espaço VJ, né, aqui nessa sequência, né? Por outro lado, se a gente pega e vai fazendo dilatações, né, nessas famílias aqui, a gente vai ter a base em espaço de escala com escalas diferentes, né? Então, isso tudo gerado a partir de uma única função, né, que é essa função φ. Agora, a gente não vai ficar satisfeito com a análise de multiresolução, porque se você for ver aqui, principalmente pegando essa propriedade de completude, né, a análise de multiresolução ela é super completa, porque como os espaços são encaixantes, a informação que está num espaço está também no outro, né? Então, isso aí, assim, tem muita redundância e a gente quer eliminar a redundância para ter uma boa representação. E aí a gente vai partir da análise de multiresolução para chegar nas wavelets. E a gente vai estudar o seguinte, quer dizer, a gente tem essa sequência de multiresolução, né, que você pode ver como uma escadinha, né, e se a gente nota a relação entre um espaço que é mais grosseiro com um espaço mais fino, como a gente viu, a função que está no espaço VJ, ela também está no espaço mais fino, VJ-1, né? Mas o que acontece? Se a gente for olhar o reverso disso, né? Uma função que está no VJ-1, ela não está, né, no espaço VJ, porque o espaço VJ-1 ele tem mais detalhes do que o espaço VJ e aquele subespaço não contém as funções com mais detalhes, né?
Então, qual é a ideia das wavelets? A ideia das wavelets é uma ideia muito natural dentro dessa estrutura de multiresolução. É exatamente pegar os subespaços que são complementares, quer dizer, ou seja, a intuição aqui é, se tem um espaço que tem um certo nível de detalhe e o outro tem menos nível de detalhe, a gente vai pegar a diferença entre esses dois níveis. Então, a diferença entre dois níveis é um subespaço complementar. E, essencialmente, esse subespaço complementar é o espaço de wavelet, WJ, que vai representar os detalhes que estão, né, em VJ-1, mas que não podem ser representados em VJ. Né? Então, é o que estava faltando, né? Como se fosse uma diferença, né, da informação, né? Que a gente perderia aqui, né, se não fizesse isso que a gente está fazendo. Né? Então, essa é a intuição de wavelet, e nota que aí a wavelet está sendo definida dentro da análise de multiresolução. Essa é a coisa importante para a gente tanto definir as wavelets como fazer computação com as wavelets, como a gente vai ver na sequência aqui da aula. Então, o que são os espaços de wavelets? Matematicamente, a gente define o espaço de wavelet como o complemento ortogonal de VJ no VJ-1. Então, significa o quê? Significa que o espaço mais fino, né, VJ-1, ele pode ser definido, né, escrito como uma soma direta, né, do espaço com menos detalhes e o espaço de diferença, que é esse WJ, o espaço de wavelet. Né? E, em particular, se nós temos a representação de uma função no VJ-1, né, a gente pode recuperar essa representação através da representação nesses dois espaços, ou seja, a projeção ortogonal, né, na base desses espaços. Então, aqui eu estou indicando de maneira gráfica, né, usando o espaço, né, R2, né? Então, aqui você tem, imaginando que você tem aqui a direção, né, do subespaço WJ, a direção do subespaço VJ, e você tem um subespaço VJ-1 que está aqui assim. Né? Então, qualquer função, né, desse espaço, né, nós podemos representar, né, um vetor aqui, né, projetando ortogonalmente nesses dois vetores, isso aqui vai me dar essa função. Né? Então, para chegar nesse vetor, eu simplesmente somo esses dois vetores e tenho. Né? Isso a gente vai fazer com funções, não com vetores, óbvio. Né? E aí tem uma consequência mais importante disso, é que essa base de wavelet, ela é muito mais poderosa do que a base de escala que a gente viu antes. Né? Por quê? Porque do jeito como a gente construiu as wavelets como complemento ortogonal de dois espaços de escala contíguos, né, isso vai implicar que os espaços de wavelets eles são mutuamente ortogonais. Né? Para qualquer J e K, J diferente do K, né, os espaços de wavelets são ortogonais. Né? E aí isso tem a implicação mais importante que a gente vai ter em termos de representação de funções, é que o espaço L2 de R inteiro ele é definido como a soma direta dos espaços de wavelets. Simples assim. Então, qualquer função que a gente tenha no espaço L2 de R, a gente consegue representar usando essa base de wavelets. Né? E a base de wavelets ela é dada exatamente da mesma maneira que a gente definiu para a base de escala no análise de multiresolução. Ou seja, são transladados e escalamentos, né, dilatações, né, de uma função central psi, né, usando a discretização diádica, né, 2 elevado a j. Né? Então, isso aqui ela vai gerar todas as famílias de bases de todos esses espaços de wavelets.
de maneira similar ao que a gente viu para os espaços de escala, né? Então, isso é a coisa mais importante. A gente vai ver que, na verdade, essa dupla, né, base de escala e base de wavelets vão ser a combinação essencial para a gente poder fazer computação de maneira eficiente. E a gente vai explorar essa redundância, né, que tem no espaço de escala e, ao mesmo tempo, vai usar isso para construir as wavelets computacionalmente, né? Então, essencialmente, a gente tem essa hierarquia de multiresolução que a gente junta os espaços de escala e os espaços de wavelets, assim, quer dizer, a gente sabe que os espaços de escala, um estão contidos no outro, essa sequência encaixante, né? Que de um lado aqui a gente vai chegar em todo o espaço L2R, e do outro lado aqui a gente tem um conjunto vazio em termos das funções de quadrado integrável, né? E a gente tem as wavelets, que na verdade são os complementos ortogonais. Então a gente sabe que, por exemplo, o V-1 ele é a soma direta do V0 com o W0, né? E isso está tudo certinho, tudo encaixando aqui. Aqui encaixando de um jeito e aqui encaixando de um outro jeito, né? Então, isso aí é a hierarquia de multiresolução, que está separando as coisas em escalas e detalhes diferentes, né? Então, isso aí dá uma maneira muito natural de você fazer uma representação de uma função e aí sem ter nenhuma redundância. Por quê? A gente imagina, por exemplo, que tem uma função f que está num espaço qualquer de aproximação. Aqui eu peguei o espaço central V0, mas poderia pegar qualquer um. Quer dizer, supondo que, assim, voltando aqui, né, se a gente for andando nessa sequência com J indo para menos infinito, né, a gente vai chegar no L2 de R. Então, qualquer função, no pior dos casos, ela vai estar no J igual a menos infinito aqui, né? Então, qualquer função a gente consegue representar em um único espaço de aproximação com detalhes tão finos quanto a gente queira. E é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a função nesse espaço e aí vai representar ela em todos os espaços de wavelets que vão ter escalas, né? Diferenças de escalas, né? Indo para uma escala mais grosseira, e vão ter detalhes mais grosseiros, né? Então, aqui você tem os detalhes mais finos, detalhes mais grosseiros, e aí, no final, você pode parar em algum espaço de escala que Vn, né? Com uma escala bem grosseira, ou você ir até o final e chegar numa função constante, que seria a média da função, né? A gente vai ver isso também daqui a pouco, né? Então, a gente consegue representar funções nessa base de wavelets com a ajuda das funções de escala e da representação de escala. Por isso que a gente define a análise de multiresolução. E aí, como isso é operacionalizado, né? Para operacionalizar isso, a gente tem que criar toda uma teoria computacional para poder fazer computação dentro dessa estrutura de multiresolução com escala e detalhe, né? Então, essencialmente, o que a gente vai discutir aqui, eu vou apresentar agora, são assim, os elementos computacionais mais importantes da teoria de wavelet discreta. Essencialmente, são os operadores de duas escalas, né, que está ligado exatamente com aqueles axiomas que eu falei. Agora, o que é importante vocês perceberem aqui é que, na realidade, esses operadores, o que eles vão fazer é atuar na representação, né? Quando a gente viu, né, na primeira aula da semana passada, né, que você tem, né, um espaço de Hilbert, né, L2, né, e você tem um espaço de representação Lzinho 2, né, e você tem a representação, você tem operadores que podem atuar no espaço
contínuo, né, no L2, ou operadores que podem atuar na representação, né, no Lzinho 2. Né? Então, a gente vai estar falando desse tipo de operador, né, que são operadores discretos. Né? E, na verdade, esses operadores eles vão atuar diretamente nessa hierarquia, nessa estrutura de multiresolução como um todo. Então, essencialmente, como eles são operadores de duas escalas, o que eles vão fazer é mover entre dois níveis, né, J e J mais 1, né, que são consecutivos. Né? Então, o importante é isso. Ele não move arbitrariamente, ele passa do J para o J mais 1 ou do J mais 1 para o J. Né? Então, nesse sentido, esses operadores eles vão atuar em cima dessa estrutura de multiresolução, dessa hierarquia. Vão passar de um espaço com detalhes mais finos para um espaço com detalhes mais grosseiros e mudar para esse espaço onde você tem a escala fina para os detalhes que não podem ser representados em outra escala. E a gente vai ver que isso aí é a chave para fazer computação eficiente. Né? Então, como isso é feito? Como a gente deduz esses operadores? Então, a gente vai partir exatamente das equações de dilatação, mas já no sentido discreto. Né? Então, a gente vai assumir, por um lado, que nós temos a base de escala e a base de wavelet, né, associadas, né, com os subespaços V0 e o W0. Então, nós temos uma função φ0, né, que gera a base do espaço V0, e temos uma função ψ0, que gera a base do espaço W0. Né? Mas o importante notar aqui é que essa função φ0 ela também está contida no espaço V-1, né, porque o V0 está contido no V-1. E essa função ψ0 também está contida no V-1, por quê? Porque exatamente a gente definiu o W0 como o complemento ortogonal, né, do V0 no V-1. Então, ela está também no V-1. Né? Então, a gente pode simplesmente representar a própria função, né, na escala consecutiva, usando a base da outra escala. Né? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que a função φ0, eu posso representar ela no V-1, essencialmente projetando ela no V-1 e reconstruindo. Então, eu vou ter os coeficientes, né, HK, que essencialmente é dado pelo produto interno da φ0 com a φ-1, quer dizer, obviamente, transladados dela, porque a gente está representando a função. Né? E vou reconstruir usando a base do V-1. Né? E eu posso fazer exatamente a mesma coisa para a φ0. Né? Essencialmente, aqui eu vou ter o produto interno da φ com a φ0 com a φ-1, né? E aí vão me dar esses coeficientes GK, que são os elementos da sequência de representação da função φ0 no subespaço V-1. Então, isso aí dá claramente a relação entre a base de escala e a base de wavelets em dois níveis diferentes da análise de multiresolução. Né? Então, a relação exatamente é dada por esses coeficientes aqui, HK e GK. Ok? Então, daí vai sair toda a teoria e a computação que a gente vai usar. Só que eu queria fazer uma pausa aqui, que é uma pausa filosófica, né, para a gente entender o que são essas funções, né, dentro dessa estrutura de multiresolução. Quer dizer, o que é a base de escala, a função de escala, e a base de wavelet, essa função wavelet. Então, a primeira coisa para anotar é o seguinte, é que aqui eu posso tirar o índice, né, V0 e V-1, né, simplesmente porque eu posso incorporar o operador de dilatação, né, e daí isso aí vale para qualquer sequência, né,
em qualquer nível de escala dentro da estrutura de multiresolução, né? E aí isso aí vai me dizer o seguinte, que essa função φ, né, ela, na realidade, ela é definida em termos dela mesma, né, a função φ, só que é transladada e escalada, né, dentro dessa estrutura diádica, né? Então, o que é isso? Isso aí é uma definição reflexiva. Então, matematicamente, quando você tem alguma equação que o que você quer calcular em incógnita está dos dois lados da igualdade aqui da equação, é uma coisa muito poderosa, né, porque é uma definição reflexiva. Então, significa que a função de escala φ ela é definida em termos dela mesma, né? Por outro lado, a gente viu que para os wavelets isso não ocorre. A wavelet ela é definida em termos da função de escala, né? A gente até viu na aula passada que pegava a segunda derivada e tal. Então, aqui está mostrando claramente isso. Quer dizer, a gente precisa da função de escala para definir a wavelet, porque ela é dada por escalamentos e translações dessa função de escala, né, de maneira apropriada. Então, isso é para a gente entender o que é. Então, para a gente entender, vamos ver graficamente, né, aqui eu vou pegar o exemplo de um par, né, é a função de escala wavelet, que é gerado pela função chapéu, né, essa tenda aqui, né? Então, tem essa função, né, que eu estou escalando ela, quer dizer, eu tenho uma função, essa função chapéu aqui, né? Então, eu tenho essa função aqui para a função de escala, né, eu estou escalando e transladando, né, usando aqueles coeficientes H. Tá? E para a função de wavelet, a função psi, eu vou fazer a mesma coisa, só que com coeficientes diferentes, os coeficientes G, né? Mas dessa função psi, né? E aí eu vou ter isso, quer dizer, só nota que aqui, né, aqui eu tenho tudo coeficientes positivos, e aqui eu tenho coeficientes que são negativos. Então, isso aqui é um operador que você pode pensar como um operador derivada, né? Podia ser 2, menos 1, uma coisa assim, né? Então, isso está compatível com aquela definição que a gente deu, né, da wavelet sombreiro, que é a segunda derivada da gaussiana. Nota que aqui tem uma coisa que é uma forma parecida com a gaussiana, e aqui é uma forma que lembra a wavelet sombreiro, né? E nota também que isso tem uma relação de autossimilaridade, porque essa função aqui, né, ela é autossimilar a essa função. Isso aí acaba tendo relação com fractais e outras coisas, e com recursividade, né? Então, essa observação aqui, né, e essa intuição é fundamental para entender a natureza das wavelets discretas, né, e da análise de multiresolução. Então, agora vamos passar para definir os operadores e a computação com elas, né? Então, o ponto todo importante aqui é que esses operadores, tanto esse operador que eu vou falar agora, o operador H, e esse operador que eu vou falar depois, o G, né, são dois operadores que estão ligados com a estrutura de multiresolução, né, mas como eles se relacionam níveis de escala discretas consecutivos, né, a gente pode definir tudo em relação a esses operadores de uma maneira recursiva, né? Inclusive, né, para quem conhece a cultura matemática e tal, deve conhecer o Gilbert Strang, né, que é um professor do MIT, tem excelentes livros, e ele tem uma frase sobre o wavelets que diz assim: se você está trabalhando com wavelets e não está usando recursão, né, você está fazendo alguma coisa errada, né? Então, qualquer coisa computacional com wavelets pode ser definida de maneira recursiva por esse motivo. Então, essencialmente, eu vou começar com esse operador H, que é um operador que permite a gente passar de uma escala mais fina para uma escala mais grosseira, né? Então, o que a gente vai fazer? Essencialmente, porque nota que se eu quero
calcular a representação na estrutura de multiresolução, eu teria que fazer, né, a projeção ortogonal de uma função, né, na base de um certo espaço, né, um subespaço de aproximação ou de wavelet. Significa que eu teria que calcular um produto interno, né, calcular uma integral, que é uma coisa muito cara, né? Então, a gente não vai fazer isso, né? Isso seria o que a gente faria no espaço L2, né? Agora, no espaço de sequências, no espaço de representação, o Lzinho 2, a gente pode fazer isso de maneira recursiva e calcular os produtos internos da função com as bases, né, usando uma maneira recursiva. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte: a partir, né, da representação da função, né, num espaço, eu calculo a representação da função no outro espaço contíguo, né? Isso é muito fácil de fazer porque, assim, eu tenho o produto interno da minha função, né, f, com os elementos da base φjk, né? Só que o φjk eu posso escrever usando a relação de escala dupla, né? E como o produto interno tem essa estrutura linear, né, eu posso passar esse somatório para fora da integral aqui, né, e chego nesse resultado. Quer dizer, isso aqui é a representação da função f no espaço Vj-1. Isso aqui é a representação da função s no espaço Vj. Então, esse meu operador, ele me deixa pegar a sequência, que isso aqui é um número, isso aqui é um outro número. Então, eu pego a sequência de representação num espaço, né, e gero a sequência de representação no outro espaço simplesmente por uma combinação linear simples, né, sem ter que fazer nenhuma integral, nem nenhum produto interno complicado. E o que significa isso? Isso, na realidade, em termos de processamento de sinais discretos, isso é uma convolução discreta seguida de uma decimação, tá? Porque nota onde que aparece a decimação aqui. Nota que aqui a gente tem K e aqui a gente tem N menos 2K. Então, aqui eu estou mudando a escala, então aqui eu tenho o dobro de coeficientes do que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho uma decimação. Então, eu posso ver isso exatamente dessa maneira, quer dizer, eu tenho aqui uma convolução e aqui eu tenho uma decimação. E, essencialmente, como eu falei, isso é uma mudança de representação. Eu estou passando a representação do espaço VJ para o espaço VJ-1, usando esse operador H, tá ok? Que ele atua exatamente nesses coeficientes CJ-1N para o CJK, né? Então, esse é o primeiro operador que passa da escala fina para a escala grosseira, né? E aí nós temos o operador que passa da escala fina para a escala de detalhe, né? E aí, naturalmente, vem daquela definição da wavelet, que é o espaço complementar, o espaço complementar em relação ao espaço-dimensão com escala mais fina, né? Então, supondo que eu tenho a representação da minha função, né, no espaço VJ, né, eu posso representar essa função, né, em termos da base do VJ-1, né, dessa forma, né? E aí, isso aqui vai me dar exatamente, né, os detalhes que eu tinha no VJ-1 que eu não consigo representar no VJ, né? E isso vai estar associado com o espaço de wavelet. E esse produto interno aqui, fazendo a mesma operação que a gente fez da outra, né, jogando o somatório para fora, isso aqui é essencialmente os coeficientes que a gente tem para transformar de uma escala mais fina para os detalhes na outra escala, né? Então, mais uma vez,
uma convolução junto com uma decimação. E aí, nesse caso, a gente está mudando a representação, né, do VJ para o WJ, passando dessa sequência aqui CJ-1, né, para a sequência D de detalhe JK, né, usando o operador G. Né. Isso aí vai dar exatamente uma maneira de fazer a decomposição de wavelets de maneira muito eficiente. Porque, como eu falei, a gente vai assumir que a gente tem uma função que ela vive, né, no espaço VJ. Imagina que você capturou uma imagem, né, e a escala daquela imagem é essa escala VJ. Né? Então, a imagem é uma função que está no VJ e eu quero representar ela em multiscala, multiresolução. Então, eu vou começar com os coeficientes da representação da função nesse espaço VJ, que, no caso, por exemplo, de uma imagem capturada por uma câmera, eu posso imaginar que essa convolução ela é feita pelo sensor, né, que está fazendo a integral da radiância que está chegando lá no suporte do sensor, né, e calculando esses valores aqui, que seriam os valores de nossa imagem discreta. Né? Então, ponto importante é que a gente tem esses coeficientes, na maioria dos casos, e não precisa fazer essa integral, porque ela já é dada nas aplicações. Então, o esquema de decomposição é simplesmente aplicar recursivamente aqueles dois operadores discretos de duas escalas, né, à representação. Então, a gente começa com a sequência CJ, aplica o H para chegar no CJ mais 1 e aplica o G para chegar no DJ mais 1. E aí a gente vai fazendo isso recursivamente só pelo lado da escala. E vai, em cada ponto, aplicando G para ter os elementos de detalhe. Isso aí vai dar a nossa representação. Ok? E a gente vai ver que isso é muito eficiente, porque em cada passo aqui você vai fazendo uma decimação, então você tem metade dos elementos do passo anterior. Né? A gente está mudando a resolução. Então, assim, por que isso é eficiente? Né? A computação com wavelet dessa maneira, recursiva, né? Ela é muito eficiente por quê? Porque a gente está operando no nível anterior. Se a gente fosse fazer o equivalente a fazer isso no espaço L2, né? Seria esse método aqui direto, que é o método mais caro possível. Né? Por quê? Porque, essencialmente, a gente ia pegar e, para cada espaço, né, de wavelets, pegar as funções, né, da base do espaço, calcular o produto interno, calcular aquelas integrais, e aí teria os nossos DJ. Né? E aí, se eu quiser parar em algum ponto, eu vou parar e fazer o produto interno com a função de escala da escala mais grosseira, que pode até ser a média da função, como eu falei. Né? Mas esse método é muito ineficiente, porque eu estou fazendo uma porção, né? No caso, estou fazendo N mais 1 produtos internos com funções que podem ter um suporte grande. Né? E o método recursivo, a gente vai estar lidando com sequências, né? Então, a gente começa com essa sequência inicial que eu falei que ela já vem de graça para a gente, e aí, a cada passo, a gente vai iterativamente, né, aplicar aquele filtro com decimação, né, e no passo seguinte, a gente vai usar o que foi calculado no passo anterior. Né. Então, assim, a gente tem a maneira muito eficiente de criar a representação, né, e, como a gente viu, se a gente tem uma representação, a gente vai querer recuperar a representação inicial para poder fazer reconstrução. A gente tem a representação, né, ligada com a amostragem, e a reconstrução. Né? Então, aí a gente vou definir aqui, usando de novo a relação de escala dupla de uma outra maneira, como a gente passa de espaços, né, correspondentes, né, de escala, né,
e de detalhe, né, seria o equivalente, por exemplo, ao φj e o ψj, né, para um espaço de escala mais fino, que seria um vj-1. Né? E a gente sabe que isso é possível, por quê? Porque, como tudo foi definido, né, que o espaço vj-1 ele é a soma direta do vj com wj, então tem que ser possível fazer isso. Né? Então, a gente quer recuperar os coeficientes, né, cj-1 a partir dos coeficientes CJ e DJ juntos, né? A gente tem que somar os dois. Então, a gente vai assumir que a gente tem esses coeficientes CJ-1, né? É o produto interno da função com a base do VJ-1, mas aí a gente sabe que a gente pode escrever, em particular, né? A base do VJ-1 e uma função qualquer FJ-1, né? Nesse espaço aqui, né? Então, eu posso pegar o FJ-1, ele vai ser, como é a soma direta, né? O componente, né, de escala e o componente de detalhe, né, somados. Né? E aí, a gente fazendo o produto interno com a base do VJ-1 vai dar esses coeficientes aqui. Né? E, mais uma vez, pela propriedade de linearidade da integral e da soma, né, eu consigo distribuir essa soma, e aí eu tenho duas somas aqui. Eu tenho a soma, né, dos secais, né, com o produto interno do VJ com o VJ-1, né, e os DJ, né, com o produto interno do WJ com o VJ-1. Né. E a questão toda, que aí é o pulo do gato aqui, né, o que são, na verdade, esses produtos internos φj com φj-1 e ψj com φj-1? São exatamente aqueles coeficientes que a gente viu da relação de escala dupla, né? O H e o G. Né? Então, essencialmente, para a gente reconstruir, a gente pega, né, o D e o C, que são os coeficientes de detalhe e de escala, e faz essas duas combinações lineares e soma, e isso vai encaixar certinho e vai dar de volta aos coeficientes em VJ-1 reconstruídos. Né? Então, esse é o operador de reconstrução, né? Que essencialmente o que ele está fazendo é uma expansão e duas convoluções, né? Quer dizer, duas expansões e duas convoluções, uma em cada sequência, né, de coeficientes. Então, o que significa a expansão? Essa expansão significa intercalar zeros, né? E aí você aplica os filtros fazendo a convolução, tá ok? E aí você vai ter aqui, né, o mesmo número de elementos, porque aqui o CJ é metade do CJ-1, e o DJ também é metade do DJ-1. Então, a gente vai somar os dois e vai chegar com o mesmo número de coeficientes, eles vão encaixar. Tá? Então, isso é o processo de reconstrução de wavelets. A gente parte de um único espaço de escala grosseiro, que seria esse CJ, VJ mais M, né? E todos os espaços de detalhe correspondentes de detalhes mais finos, né? Do correspondente aqui, WJ mais M até um certo WJ mais 1. Né? E aí, o que a gente faz? A gente vai pegar e combinar esses coeficientes aplicando o H e o G e vai fazer aquele processo reverso. E aí, no final, a gente tem o CJ. Então, isso é essencialmente o processo simétrico, né, de representação. Então, a gente vê que a representação e a reconstrução, um é inverso do outro, como deveria ser. Tá ok? Então, isso aí, essencialmente, o que eu falei aqui, eu não estou mostrando nenhum algoritmo, mas vocês podem deduzir que qualquer programador que saiba qualquer linguagem de programação, até BASIC, né,
consegue implementar isso usando um algoritmo, né? Eu aqui, assim, falei rapidamente, né, como se fosse um algoritmo, e isso é a base do que é para fazer, né? É só desmembrar essas coisas numericamente, né? Então você tem, na verdade, a transformada rápida de wavelets, né, direta e inversa. Então essa aqui é a transformada inversa de wavelets para reconstrução, e essa aqui é a transformada direta de wavelets para análise, né? E isso aí, na verdade, é a grande contribuição do Malá, né? Então, agora eu queria pegar essa segunda parte da aula para falar de wavelets como filtros, né? Porque a gente definiu esses operadores, né, usando operações de processamento de sinais, né, convolução, né, decimação e coisas assim. Então, a ideia agora é a gente olhar as wavelets no domínio da frequência. Então, a gente agora volta para o domínio da frequência e a gente vai analisar esses operadores H e G como filtros discretos, né? E daí a gente vai concluir que a transformada rápida de wavelets nada mais é do que, em processamento de sinais, é chamado de filtragem subbanda, né? E isso é um negócio muito importante, porque com essa abordagem, nessa perspectiva, a gente tem todo o arcabouço de processamento de sinais para trabalhar com wavelets. Então, nós temos não só técnicas, né, de projeto de filtros, né, e a gente vai ver que para wavelets você tem uma escolha muito grande de bases de wavelets, né, dependendo do tipo de aplicação que você quer, porque você pode ter não só bases que são ortonormais, mas bases bi-ortonormais, né? E aqui você tem um esquema de implementação que é o mesmo de filtragem, né, em termos de processamento de sinais discretos, né, usando filtros discretos. Inclusive, muitos deles até têm isso implementado, né, em firmware, né? Então, você tem circuitos integrados que fazem processamento de sinais, né? E você consegue colocar wavelets nesses circuitos integrados, usando essas técnicas. Então, começando com o operador H, né, a gente vai ver que o operador H é um filtro de passa baixa. E é natural porque ele está associado com uma função de escala, né, e a gente viu que a função de escala típica é a função gaussiana, que é um filtro passa baixa. Então, se a gente pega, né, a representação do nosso filtro discreto, né, o H, e tem os coeficientes, né, isso aqui vai dar a resposta de impulso, né, e a função de transferência, né, de um filtro passa baixa, que são exatamente esses coeficientes H aqui, né, da sequência HK, né? E para a gente olhar isso no domínio da frequência, essencialmente olhando como a função de transferência, a gente vai pegar a reconstrução usando a série de Fourier, né? E daí vai ver que isso aqui é uma função com essa cara aqui, função passa baixa, né? E também, pela maneira como a gente construiu usando a escala de Adica, isso aqui vai dar uma função 2π periódica, né? Então, o operador discreto H é um filtro discreto de passa baixa, né? E o operador G, né, é um filtro passa alta, né? Essencialmente, aqui a gente tem, né, os coeficientes, como eu falei, tem coeficientes negativos e coeficientes positivos, né? E isso é equivalente, né, em termos, né, de operação, como se fosse passar uma derivada, né, ou fazer detecção de variações, né, como se fosse um filtro discreto, né? E aí, da mesma maneira, a gente representando isso na série de Fourier, a gente vai ver que tem uma função que é desse tipo aqui, né, que é uma função passa-altas, né, que também é 2π periódica, e a gente vai ver que ela mais ou menos se encaixa, o G e o H mais ou menos se encaixam, exatamente pela maneira como a gente definiu
as wavelets a partir das funções de escala. Então, isso é super importante vocês entenderem. Esse desenho aqui mostra exatamente esse encaixe, né? Só que no domínio da frequência, né? Imagina, por exemplo, que a gente tem uma função f que está no espaço VJ. Então, o espaço VJ ele corresponde a uma banda de frequência, né, que é de banda limitada, né? Então, as funções aí, né, elas estão, né, com frequências definidas, né, nessa banda. Então, a F tem frequências definidas nessa banda. Na hora que a gente faz, né, a representação dessa função, né, no espaço VJ-1 filtrando com H e no WJ o WJ mais 1 filtrando com G, né, a gente pegou, né, a informação dessa banda do VJ e converteu em informação que é a banda do VJ mais 1 e do WJ mais 1. Né? E se for ver, se você for somar essas bandas de frequência, vai dar exatamente essa banda aqui. E aí tem uma outra consequência importante, é notar que o operador G, ele é um filtro de passa-altas, tá? Mas quando você acopla ele na multiresolução, né, é um filtro de passa-altas que ele vai atuar numa coisa que é de banda limitada. Então, ele vai virar um filtro de passa-banda. Né? Então, a wavelet, essencialmente, é um filtro de passa-banda, porque ela vai pegar essas bandas de frequência a cada pedaço ali, só que, para fazer isso, ela precisa atuar em cima da banda de escala correspondente. Né? Então, isso é muito importante, essa interpretação. Tá ok? E aí a gente pode ver isso, né, dentro da perspectiva de bancos de filtros em 2 canais. Né? Então, essencialmente, a gente vai fazer uma filtragem subbanda, né? E aqui eu estou pegando só um nível, né, que eu tenho os coeficientes, né, do espaço VJ, e aí eu tenho o meu banco de análises, né, que são os filtros discretos H e G. Né? Então, eu vou pegar, fazer convolução com esses filtros, fazer a decimação, e aí eu tenho os coeficientes, né, CJ mais 1 e DJ mais 1. Então, isso aqui é a parte de análise, né, essa primeira parte aqui. Né? E aí eu tenho essa segunda parte, que é a parte de reconstrução, que eu vou recuperar os mesmos CJ, né, simplesmente fazendo o upsampling, né, e fazendo a convolução de novo com H e o G. Aqui a gente está assumindo que as bases são ortonormais, né? Então, é a mesma base que é usada, né, para análise e para reconstrução. Né? Então, a gente tem o banco de síntese aqui. Né? E nota que esse é um esquema, né, de representação com reconstrução perfeita. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ver mais para frente que isso é chamado de representação com amostragem crítica, porque aqui eu tenho N coeficientes, né? E aqui eu vou ter N sobre 2 mais N sobre 2. Né? Então, eu estou transformando N coeficientes em N coeficientes aqui somados. Né? Então, eu não só não perco nada, quer dizer, a reconstrução é exata, né? Como eu não aumento nem diminuo a minha informação. Né? O mesmo número de elementos, tanto aqui quanto aqui. Né? Bom, na realidade, a gente viu que o wavelet, tudo você faz de maneira recursiva. Então, aqui eu fiz só um nível da transformação, mas, na realidade, o que você faz na prática é que você vai aplicar essa filtragem em subbanda recursivamente, né, no lado das funções que são funções de escala, né, do espaço de escala. Né? E o negócio que é importante aqui, né, que você vai fazer isso, pode fazer de uma
maneira recursiva, né, como a gente já viu, e outra coisa que é importante é que são os mesmos filtros, né, em cada nível, né? Você tem uma invariância, por quê? Porque o jeito como a gente construiu, você tem escala diádica e translações inteiras, né? E isso aí tem a ver com o que eu falei na aula passada, né, do plano tempo-frequência, né, que quando você mexe com a escala e com as frequências, você tem essa restrição, né, que é do princípio da incerteza, né, que você tem aquela área fixa, né? Isso aqui leva a essa invariância, tá ok? E mais ainda, né, quer dizer, como eu falei, a gente tem uma filtragem, né, que é de passa-banda, né, e não só isso, essa filtragem recursiva, ela preserva energia, né? Então, a cada ponto, a gente vai reescalando as energias aqui, né, de maneira que a área aqui vai ficar compatível, né? Então, você nota que você passa, né, pegando assim uma coisa que é de 0 a π, né, você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, aqui você tem uma certa escala, aqui uma outra escala, e no final você vai ter a frequência zero aqui. Seria um impulso, né, que não está nessa análise, né? Mas numericamente a gente pode calcular essa média da função, né? E isso aqui são bandas diádicas, né? Você vê que o tamanho da banda, né, você tem π, π sobre 2, π sobre 4, etc. Né? Você vai sempre dividindo, né, a banda por 2. Né? E, por outro lado, quer dizer, a gente pode implementar essa transformada, né, também usando álgebra linear e uma implementação matricial. Né? Então, como que a gente faz isso? Né? Essencialmente, a gente vai pegar essas operações, né, dos operadores de filtros discretos e transformar em matrizes. Né? Então, a convolução, né, ela corresponde a essa matriz aqui, com esse formato aqui. Né? E a decimação corresponde a essa matriz. A gente aqui está eliminando as colunas. Né? Então, se você pega e junta, né, essa matriz quadrada com essa matriz aqui, que é retangular, né, que tem metade das linhas, né, e multiplica, a gente vai ter essa matriz aqui, que é a combinação da convolução com a decimação. Então, essencialmente, para mim passar desse nível para esse, o que eu vou fazer é multiplicar esse vetor, que seriam os coeficientes, né, da representação, no espaço, por exemplo, VJ menos 1 para o espaço VJ aqui. Né? E, para fazer análise, na verdade, a gente vai usar dois operadores desse tipo. Né? Um associado com o filtro H e outro associado com o filtro G. E aí, muito convenientemente, né, quer dizer, eu posso pegar essa matriz aqui, né, que é uma matriz retangular, né, e transformar numa matriz quadrada. Né? Então, se eu pego uma representação que tem, né, por exemplo, aqui 4 coeficientes, né, de escala, né, e aí eu multiplico por essa matriz, ela naturalmente vai dividir os meus coeficientes em 2 coeficientes de escala e 2 coeficientes de detalhe. Né? E isso é o que eu falei, esse esquema aqui está transformando 4 em 4, então é uma amostragem crítica. Né? E, na realidade, é até curioso que, para mim, nesse princípio de álgebra linear, para mim fazer a reconstrução, né, eu, na realidade, nem preciso definir o processo inverso. Né? Dependendo do caso, vai ser uma transposta aqui, uma coisa assim. Mas, assim, esse banco de filtros combinado, né, é simplesmente a inversa dessa matriz. Tá? Então, é um negócio muito tranquilo de fazer. Né? E para fazer isso de maneira recursiva, né, que aqui eu peguei só 2 canais, aquela primeira parte. Né? Então, estou transformando do nível J para o J mais 1 aqui. Né?
Mas eu quero fazer isso para todos os níveis. Então, eu vou montar essa operação correspondendo a um banco de filtros estruturado em árvore, né? Então, eu vou ter a decomposição e a reconstrução, né, de maneira recursiva. Então, essencialmente, o que eu vou fazer é pegar a minha matriz e dividir em pedaços. Então, assim, eu vou ter uma primeira etapa, que é essa aqui, M8, aí eu vou ter uma segunda que eu vou pegar, e aqui é uma pedaço matriz 0, 0, e aqui a matriz de identidade para preservar os coeficientes de detalhe que vão sendo calculados, e aqui a matriz de passar para o próximo nível, que é aquelas matrizes que a gente viu. E a gente vai fazendo isso, né, subsequentemente, né? Então, aqui, todas essas matrizes aqui são, no caso, 8 por 8, né? Porque tem 8 coeficientes aqui, né? Mas, assim, a gente vai colocando zeros aqui, né, e botando a matriz de identidade, né? Obviamente, esse tipo de computação não é tão eficiente, porque aqui eu estou tendo que multiplicar isso aqui pela matriz de identidade a cada passo, que é uma coisa desnecessária. Se eu faço isso implementando com o programa, eu só vou concentrar nessa parte de cima aqui, quer dizer, pegar os coeficientes de escala e ir transformando de um ponto para outro, né? Do mesmo jeito aqui, quer dizer, a inversa, eu poderia calcular o produto de todas as matrizes e calcular a inversa dessa matriz, que daria a matriz de reconstrução, né? Exatamente é o que eu falei, quer dizer, se você for imaginar em fazer computação matricial com isso, você tem um vetor dos coeficientes dos dados, né? E aí a representação aqui seria os coeficientes de wavelets, os coeficientes de escala, né? E aí eu tenho, né, para calcular isso aqui, uso o banco de análises, e para reconstruir, uso o banco de síntese, e posso, né, aplicar, né, cada etapa separadamente, né? Nota que aqui, né, é o processo inverso. Aqui vai de D0 a DM, e aqui vai de DM, de RM até R0, né? Mas eu posso concatenar todas essas matrizes juntas e ter uma única matriz e operar diretamente, né? Então, agora, para terminar, eu queria dar um exemplo, que é o exemplo mais simples, que eu vou pegar o wavelet de Haar, né? Definir o wavelet de Haar, definir como fazer a transformação, né? Tanto de maneira direta como usando matrizes, e aí eu queria terminar mostrando que isso corresponde a uma decomposição das funções, né, que essencialmente corresponde a uma mudança de base, né, como se você tivesse, de um lado, a base de escala, na escala fina, e do outro lado, a base de wavelet, né? Então, essas computações todas que a gente viu, elas fazem essencialmente isso, transformam a representação de uma base para outra, né? A gente começa com a base de escala fina e passa para base de detalhes, né, de wavelet. Então, o que é a wavelet de Haar? Aqui a gente tem a função de escala de Haar, que é a função indicadora do intervalo, uma função caixa, e aqui eu estou pegando essa wavelet mais simples, né, que é como se fosse uma primeira derivada, né, porque nota aqui que eu tenho 1 menos 1. Né? E você vê que ela atende tudo que a gente viu, porque a integral dela vai dar zero, ela está oscilando e tal, né? E aqui é uma função de escala. Então, isso aqui, essencialmente, é um filtro passa baixa, um filtro passa alta. Esse 1 sobre raiz de 2 aqui é para normalizar, né? E aí, como é que a gente faz a transformada? Essencialmente é isso, a gente pega o vetor de representação, né, C0, e aí vai aplicar, né, os coeficientes, né, C0, C1, C2 e C3 para gerar, no nível seguinte, né, os coeficientes, né, C0, C1, né, e D1. Né? E os coeficientes D a gente vai deixar sem fazer nada, né, vai guardar isso aqui. Deixa eu até limpar aqui. Isso aqui a gente vai guardar. E aí continua operando com esses aqui, guarda esse aqui e fica com esse aqui.
Nota que esse coeficiente C2 ele é a média desses valores aqui, não, a média ponderada, obviamente. Né? Então, a entrada aqui é o C0, né? E aqui a saída é o C2 mais o D2 e o D1. Né? E isso a gente vai ver que é essencialmente uma projeção nessa base, né? Porque aqui você tem a representação, né? E aqui seriam aqueles coeficientes, né? 0, 1, 2, 3 na base do V0. E aí aqui eu tenho, né? A cada etapa aqui, eu estou transformando isso, né? Na base da resolução mais grosseira, né? E na base de wavelets aqui, né? E a mesma coisa, na base de wavelets e a base da resolução mais grosseira, que é a média da função. Né? E isso aí a gente pode ver também, né, do ponto de vista matricial. Né? Então, aquelas matrizes são muito fáceis, porque só tem dois coeficientes, né, o suporte mais compacto que a gente poderia ter. Né? Então, como eu falei, aqui a gente tem dois níveis só de transformação. Então, a primeira matriz, essa matriz 4x4, né, que tem, né, os filtros, né, já com a decimação de escala de passa baixa e de detalhes de passa alta. Aí a gente coloca aqui, né, uma matriz de identidade, zeros aqui, e aí tem o segundo nível. E esses valores aqui, R, já tem aquele fator de normalização sobre raiz de 2. Então, se pegar essas duas matrizes e multiplicar e pegar a sequência de entrada aqui, né, que tem 4 elementos, vai me dar a sequência de saída, né, que também tem 4 elementos. Né? E aí dá para a gente ver que exatamente isso é uma mudança de base, porque essencialmente, se você imaginar que a base de escala são funções que tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né, que é exatamente isso. Né? Eu tenho funções, né, são essas 4 funções aqui. Né? Então, isso aqui é a função inteira, né? E aqui são os coeficientes. E se eu pegar e multiplicar esses vetores por esses coeficientes e somar, né, vai dar exatamente a minha representação, que seria equivalente a fazer aquele produto interno. Né? E eu transformando na base de multiresolução, eu vou ter aquelas funções mais complicadas, que essencialmente essa função, que é a média, né? E várias ondas aqui, assim, que fazem assim, né? Assim por diante. Né? Então, essencialmente, é uma mudança de base, né? Onde eu multiplicando aqui por aqueles coeficientes e somando vai dar exatamente esse mesmo valor, como a gente viu. Quer dizer, é uma reconstrução exata com amostragem crítica. Né? E aqui está graficamente aquilo que eu desenhei, quer dizer, a base de escala é isso aqui e a base de multiresolução é essa. Quer dizer, então, aqui, né, a base do W1, né, são 2 elementos. Aqui a base do W2 é um elemento só, a base do V2 é um elemento só. Né? E, essencialmente, isso é uma mudança de escala, de mudança de bases, né? Da espaço de escala para os espaços de detalhe. Bem, então agora, realmente, para terminar, a gente fez tudo em dimensão 1. Como a gente passa para a dimensão 2? Né? Se vocês se recordarem, quando eu estava falando de operações com imagem, né, eu falei que um caso especial, né, de filtros, né, e de maneira de representar funções e transformações, se você tem uma função que ela é dada por produto tensorial, você pode fazer uma computação muito eficiente, porque você pode desmembrar ela em duas funções, né? Uma que opera na direção horizontal e outra na vertical, né, para imagens. Né? Então, aí a gente vai assumir que a nossa wavelet e a função de escala ela é dada, né, por um produto tensorial. Né? Então, tipicamente, imagina que você tem, né, uma função que tem essa cara aqui, né? Você vai
fazer um produto tensorial, multiplicando isso em x e em y, vai ter uma função que vai ser uma coisa assim, né? Eu tenho de um lado do outro. Mas isso é muito poderoso, por quê? Porque a gente viu que a função no VJ menos 1, né? Desculpe, a função no VJ mais 1, né? Ela é o produto tensorial da função no VJ mais 1 vezes VJ mais 1, porque é um produto tensorial, né? Mas, como a gente sabe que o VJ mais 1 é a soma direta do VJ com WJ, então eu posso substituir isso aqui, né, por isso aqui, né, o produto tensorial, né? Então eu tenho aqui, né, duas somas aqui dentro diretas e um produto tensorial. Então eu posso fazer uma distribuição aqui que eu pego aqui o VJ produto tensorial com o VJ, que seria o correspondente da função de escala, né, no espaço VJ, né, essa do VJ mais 1, né, aqui é do VJ. E aí eu tenho, né, distribuindo aqui, eu vou ter a produto tensorial, né, do VJ com WJ, WJ com o VJ e WJ com o WJ, né? E isso é muito interessante porque vai dar uma interpretação de derivadas direcionais, né? Porque essencialmente assim eu tenho a função φ, né, de xy, por exemplo, né, que é dado exatamente pela φ, né, de x vezes a φ de y, né, com operador de dilatação 2 elevado a j e tal, né? E aí eu vou pegar e definir essas psi, né, que eu botei aqui H, V e D, que essencialmente, se for imaginar, você tem detalhes em certas direções, então como se fosse uma derivada. Então aqui, né, essa primeira aqui, você tem a wavelet aqui, então como se fosse, né, uma derivada, né, na direção y, vertical. Aqui você tem a wavelet aqui, é uma derivada na direção x, né? E aqui você tem a derivada diagonal, né? Assim, que são as derivadas nas duas direções, né? E a gente vai ver exatamente que isso são como se fosse detectar arestas, né? Usando essas direções, né? Então aqui está graficamente como você faz essa computação, né, de maneira eficiente, né? Então essa computação de maneira eficiente, essencialmente você vai ter, na verdade, essencialmente aplicar aqueles filtros ou nas linhas ou nas colunas, né, alternadamente, da imagem, né, porque é uma computação separável, né, isso faz em 2 passos. Então, você pega a imagem, né, que é essa aqui, que você tem os coeficientes C0, né, em XY, né, e aí você vai primeiro operar nas linhas e operar nas linhas aqui. Então, você pegou aqui e transformou, né, essa imagem em uma parte que ela tem a resolução e a escala, né, mais fina aqui, né, quer dizer, nessa direção, e mais grosseira nessa. Essa aqui é a mesma resolução horizontal, mas na mesma resolução na direção vertical, mas na horizontal ela está a resolução por 2. Então, está numa escala mais grosseira, e aqui você tem os detalhes, né, na direção X aqui, né? E aí você pega isso aqui, né, e aplica de novo, né, recursivamente, quer dizer, você vai atuar com H e G e H e G nessas duas partes aqui. Então aqui você vai ter uma parte que é exatamente a imagem, né? Aqui seria um VJ mais 1 e aqui seria um VJ, né? A imagem numa resolução mais baixa, né? Numa escala menor, né? E aqui você tem os detalhes na direção, né, vertical, né, horizontal e diagonal, né? E é muito eficiente de fazer isso.
né? Então, em conclusão, né, a gente viu, não, que as wavelets são realmente a representação ideal para trabalhar com imagens discretas, né, e é o modelo matemático correto para a gente pensar, né, em toda a teoria de imagens no sentido de modelos funcionais, né? Eu agora queria pegar uma segunda parte da aula, a gente vai passar 10 minutinhos, que eu queria relacionar wavelets com pirâmides de imagem, né? E por que isso? Né? Porque, assim, quando você está trabalhando com tanto certas operações que você precisa representar visualmente esses espaços, você tem que estar sempre trabalhando nos espaços de aproximação. As wavelets, elas não estão no espaço de aproximação, elas estão contidas, mas elas têm um espaço que é o espaço de detalhe, que a rigor não dá para você visualizar, né? Porque é como se fosse calcular uma detecção de arestas, né? A gente viu, né, quando eu falei de filtro, você passa um filtro, passa alta, você vai ter elementos negativos, né? Você não consegue representar. Então, quando você usa a pirâmide de imagem, fica muito fácil de representar isso e vai ser muito fácil de a gente transportar isso para as redes neurais. Então, por isso que eu estou falando toda essa teoria aqui na sequência. Então, essencialmente, o que é a representação em pirâmide? A representação de pirâmide é exatamente a representação visual, né, daquela sequência de multiresolução, da estrutura de multiresolução, né? Então, eu tenho imagem numa resolução e vou ter resoluções, né, pela metade, 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 né, formando uma pirâmide, né? Então, você pode imaginar que isso aí são, né, os espaços de escala correspondentes ou a resolução associada com a estrutura da estrutura de multiresolução. E aí a gente vai olhar para a pirâmide gaussiana e para a pirâmide laplaciana e a gente vai ver que os espaços de escala estão ligados com a pirâmide gaussiana e os espaços de detalhe estão ligados com a pirâmide laplaciana, que não é exatamente as wavelets, mas é equivalente às wavelets, é isso que eu quero mostrar. Então, essencialmente, como é que você constrói a pirâmide gaussiana? Essencialmente, você tem a imagem, que tem certa banda de frequência, e vai fazendo filtragens, né, cada vez mais borradas, né? Então, você está pegando bandas de frequência, né, que são menores, né, e tirando detalhe, e a imagem fica borrada. Mas exatamente por causa disso, você não precisa guardar a imagem nessa resolução toda, né? Você pode fazer exatamente o subsampling, que é o que a gente estava fazendo lá direto. Então, você borra e faz o subsampling, e aí ela está na resolução correta para aquela banda, né? E isso aí é o que vai dar a nossa pirâmide gaussiana, né? E você pode imaginar, na realidade, que a pirâmide gaussiana, né, o que ela tem em cada, né, imagenzinha dessa são os coeficientes da representação, né? Então, se você tem uma imagem 512 por 512, o outro nível é a imagem de 256 por 256 e tal. E aí, quando você põe esses coeficientes em forma de imagem, vai dar exatamente aquela pirâmide, né? E aí, a pirâmide laplaciana é a mesma coisa, só que aplicando, né, as wavelets, que vai ser um filtro passa-banda, como eu mostrei, né? E, essencialmente, você pode interpretar isso como arestas, né, em escalas diferentes, né? Então, não é uma derivada que vai dar exatamente as arestas, são arestas borradas, né, como a gente viu, em escalas diferentes, né? E, do mesmo jeito aqui, a gente pode usar aquele esquema que a gente usou, né, para a computação, né, usando a análise de multiresolução, fazendo a subtração, porque nota que no filtro você tem os coeficientes positivos e negativos, né, que dá essa coisa
você está fazendo uma derivada, né? Mas, por outro lado, né, você definiu esses espaços como a soma direta dos dois espaços. Aqui você vai usar, que a gente está dizendo, o VJ, né? Botar o VJ menos 1 é a soma direta do VJ, né, com o WJ. Então, se eu inverter aqui, eu posso dizer que o WJ ele vai ser o VJ menos 1 menos, né, o VJ. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você tem aqui um espaço, né, que seria o VJ menos 1, e aqui você dá uma filtrada, você vai ter o VJ, você subtrai um do outro, você tem, né, exatamente o que seriam os detalhes, só que representado no próprio espaço que correspondente ao VJ menos 1. Né? E se for fazendo isso recursivamente, né, você vai ter exatamente todos os componentes de detalhe que são exatamente aquelas arestas borradas. Né? E você pode fazer subsampling também. Então, essencialmente, o processo é esse. Você tem o espaço de escala, né? Você borra, tem a escala mais grosseira, subtrai um do outro, e aí você tem isso aqui. Aí você faz subsampling desse aqui, borra e vai fazendo assim, e aí você tem a pirâmide laplaciana. Tá ok? E para fazer a reconstrução, você faz exatamente ao contrário, do mesmo jeito que a gente fez com os wavelets. Né? Você vai guardar esses espaços aqui e esse aqui que é o último. Então, você faz um upsampling e borra, soma. Né? Faz um upsampling e borra, soma. E aí você tem o resultado. Então, isso é essencialmente equivalente à computação com as wavelets, mas nota que aqui a gente está trabalhando sempre no espaço de escala. A gente não está usando o espaço de wavelets. Né? E isso é importante porque, assim, quando a gente criar a rede neural, a gente vai estar sempre representando as coisas no domínio espacial. Né? Mas os operadores vão ser operadores desse tipo. Né? E, essencialmente, é isso. Quer dizer, você pode imaginar que a wavelet mesmo, né, ela vai estar ligada com isso aqui. Quer dizer, eu tenho aquele meu filtro G, tenho o meu filtro H e tenho o L. Né? Então, essencialmente, para assim, chegar nesse espaço laplaciano, é projetar o espaço de wavelet de volta, né, no espaço de escala correspondente. Né? Então, é isso que eu falei, quer dizer, se você tem o C e o D, né, você vai chegar nessa projeção, vem para cá e aí você volta, né? E aqui eles estão, né, no espaço, no caso, tem um VJ, né? Você tinha o WJ, e aí aqui você vai estar no VJ menos 1, né, que você está representando o coeficiente de wavelet, que seria esse aqui, no espaço, no mesmo espaço que você está representando o coeficiente de escala, que seria aqui, no caso, né, um VI e aqui, né, todos esses aqui seriam, né, o VI mais 1, né, esses aqui. Né. Bom, é isso. Então, como eu falei, passei 10 minutinhos do tempo, mas era por uma boa causa. Então é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar a transmissão e aí continuamos na próxima semana, já entrando na parte de visão computacional, né? Que daí a gente vai ver como aplicar todos esses modelos de imagem para analisar a estrutura da imagem, criar representações, né, de mais alto nível e como isso vai chegar às redes neurais, né, e a representação nas redes neurais e aplicações nas redes neurais. Né? Bom, obrigado e até semana que vem. Podemos encerrar a transmissão aqui.